O nosso entrevistado de hoje é o Procurador de Justiça, Emanuel Girão. Há muitos anos, o doutor Emanuel Girão acompanha as eleições, atua nas eleições aqui no estado do Ceará, quer municipal, quer estadual. Municipal aqui em Fortaleza e estadual também aqui em Fortaleza, junto à Procuradoria Regional Eleitoral. Ele é procurador de justiça. E nesse ano de 2024, ele teve também uma atuação muito efetiva. E eu pergunto ao doutor Emanuel, primeiro agradecendo a presença dele aqui nos estúdios da nossa TV da Transparência, começo perguntando ao doutor Emanuel o que ele diz das eleições municipais que tivemos em 2024, com toda a modernidade que o mundo nos oferece. Bom, inicialmente, saudar a todos que estão nos assistindo. Apesar de já vir atuando em várias eleições, desde o tempo da cédula de papel, cada eleição é diferente e essa eleição de 2024 foi uma eleição muito difícil. Nós achávamos que a eleição de 2020, uma eleição em plena pandemia, né, que inclusive motivou a segunda onda, né, por conta das aglomerações, seria a pior. Mas essa de 2024 realmente foi uma eleição muito difícil. Nós achávamos que o maior desafio seria fake news, uso de inteligência artificial para produzir conteúdo falso, mas, na verdade, o maior desafio dessa eleição municipal, e isso foi dito pela própria presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, quando esteve em Fortaleza, foi a preocupação com a interferência das facções criminosas no processo eleitoral aqui no Ceará. Então, isso demandou uma atuação conjunta de todos os órgãos de segurança, a Secretaria de Segurança com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Federal e, obviamente, com a participação direta dos promotores eleitorais, do Procurador Regional Eleitoral, o TRE também fazendo a sua parte, e esse realmente foi o maior desafio dessa eleição, que foi muito difícil, né? Bastante complicada. Doutor Emanuel, essa história das facções criminosas, inclusive na entrevista que o senhor nos concedeu aqui, antes da realização do dia da eleição propriamente dita, falamos nisso, né? E o senhor até anunciou a preocupação em algumas áreas do estado do Ceará e inclusive Fortaleza. Passada a eleição, nós podemos dizer que realmente as facções tiveram força para influenciar o resultado da eleição em algum município? Olha, eu acho que quem disser o contrário não vai estar falando a verdade. A partir do momento que a presidente do TSE falou sobre essa preocupação, todas as providências foram adotadas, houve uma atuação conjunta, uma atuação de cooperação da Polícia Federal, Polícia Civil, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral também. Todos os casos que chegaram à tona, que vieram ao conhecimento público, foram investigados, houve uma resposta, né? E haja vista aí o resultado, principalmente lá no município de Santa Quitéria, que foi feita uma investigação muito profunda em relação ao que aconteceu lá. Agora, nós sabemos que alguns casos podem não ter chegado ao conhecimento, né, dos órgãos de segurança, e a gente percebe hoje de manhã, assistindo o noticiário, nós vemos duas notícias, uma operação lá no Rio de Janeiro com troca de tiros, né, por conta de uma facção criminosa, e aqui em Fortaleza também um assassinato de um policial. Então, as facções, elas estão presentes em todos os municípios,
todo mundo sabe disso, né? E mais cedo ou mais tarde, essa atuação iria chegar às eleições, seja financiando candidatos diretamente ou indiretamente, seja lançando candidatos, apoiando de alguma forma, coagindo eleitores. Então, realmente houve essa tentativa de interferência e ninguém pode descartar que em alguns lugares isso tenha dado resultado. Inclusive, o próprio caso de Santa Quitéria, né? O prefeito está eleito, o prefeito está diplomado, ele não tomou posse por uma decisão judicial, mas nós não podemos dizer que a situação está resolvida, né? Porque ainda depende do judiciário, né? Nós esperamos que ele seja cassado, que ele não tome posse, porque realmente isso seria muito prejudicial à população do município. Doutora Manuel, realmente nós temos 2 municípios aí que eu vou perguntar mais algumas coisas ao senhor sobre isso. É o caso de Choró Limão e da própria Santa Quitéria. Mas antes disso, eu pergunto ao senhor, terminou toda essa fase de perspectivas de denúncia do Ministério Público contra algum dos que participaram das eleições, ou principalmente dos que saíram vitoriosos da eleição? Ainda há alguém que possa ser denunciado, que corra o risco de perder, ter a cassação do seu diploma ou a cassação do registro da sua candidatura? Ainda temos a isso? Olha, essa pergunta é interessante, porque nós temos os ilícitos eleitorais, que são aquelas condutas que a legislação veda e que atraem uma sanção eleitoral, e a principal sanção eleitoral é a cassação do registro ou a cassação do diploma. Essas ações eleitorais, elas só podem ser ajuizadas, algumas até a data da diplomação e outras até 15 dias após a diplomação. Então, não temos mais prazo para entrar com essas ações. Já o Ministério Público ajuizou 33 ações, que podem levar à cassação de prefeitos, de vereador, algumas também por fraude à cota de gênero. Existem ações que foram ajuizadas por outros legitimados, por partidos, por coligações, por candidatos, por federações. Essas ações podem redundar, né, na cassação de algum candidato eleito e até fazer recontagem de vereador. Agora, não há mais como entrar com ações daqui para frente. O que é que a gente tem daqui para frente? Nós temos a apuração criminal dos crimes. Os crimes, eles podem ser investigados, eles podem ser denunciados enquanto não houver uma prescrição, né? E o que ocorre? Algumas ações, elas foram baseadas a partir de prisões, a partir de investigações criminais, de busca e apreensão de aparelhos celulares, de documentos. Então, às vezes, ao apurar um crime, você descobre ilícitos eleitorais e esses ilícitos eleitorais ensejaram o ajuizamento de ações, né? Agora só resta o crime. Nós temos investigações complexas em andamento, como esses casos que você mencionou, em que ainda há análise de prova, a investigação não terminou, né? A Polícia Federal, principalmente a Polícia Civil, estão realizando investigação, a extração de dados de aparelho celular autorizado judicialmente, a apreensão autorizada judicialmente. Essa extração, às vezes, ela demanda um tempo, precisa ter um cuidado. Hoje em dia nós temos celulares com uma capacidade de armazenamento enorme, né? Então é preciso extrair os dados, é preciso focar só naquilo que foi objeto da investigação. Então isso daí pode trazer desdobramentos, né? Você mencionou o caso aí de Choró, que inclusive começou lá no município de Canindé. Então você começa investigando um candidato a prefeito, um candidato a vereador, e de repente você se depara casualmente, fortuitamente, com a participação de pessoas que têm foro privilegiado, né, que de alguma forma
contribuíram para a prática do ilícito. Então isso muda, inclusive, a feição da investigação, né, por conta do deslocamento para um tribunal, para o Supremo Tribunal Federal, se houver deputado federal, para o STJ, se houver governador, se houver outras autoridades, né? Então, ainda é possível surgir informações novas a partir do prosseguimento dessas investigações. Doutor Emanuel, surpreendeu ao Ministério Público o resultado, embora não esteja concluído ainda, o resultado parcial desse inquérito feito pela Polícia Federal, que encontrou uma ação criminosa de um grupo em 51 municípios do estado do Ceará para compra de votos. Surpreendeu pela quantidade de número, pela ousadia da gangue? Na verdade, talvez tenha surpreendido pela extensão, mas nós sabemos que existem dois tipos de organização criminosa. Aquela organização criminosa conhecida popularmente como facção criminosa, que trabalha no tráfico de drogas, que trabalha com um braço violento, né, com crimes violentos, assassinatos, e etc. Né? Mas nós temos também uma organização criminosa, e isso a gente vê, por exemplo, tem uma investigação muito parecida com essa na Bahia, envolvendo vários municípios. Então a gente sabe que a corrupção eleitoral, ela tem uma ligação direta também com a corrupção na administração pública. Geralmente, aquele dinheiro desviado da administração pública em licitações fraudulentas, em desvio de recursos de convênios, em todo tipo de corrupção que a gente vê aí na atuação dos promotores, na Procap, esse dinheiro sujo, ele acaba vindo para as eleições para financiar campanhas e manter aqueles esquemas, né? Inclusive, é isso que a gente observa nessas investigações, tanto aqui do Ceará como lá da Bahia, né? O dinheiro público ele é desviado através de fraudes a licitações direcionadas, né, e etc., desvio de recursos públicos, e esse dinheiro ele volta para as campanhas eleitorais para financiar outros candidatos que, quando assumirem a prefeitura, vão novamente fazer práticas ilícitas na administração pública e desviar dinheiro público, né? Infelizmente, essa é a realidade. E aqui no Ceará, o Ministério Público ele tem uma preocupação, né, nessa defesa do patrimônio público, em fiscalizar esses desvios de recursos públicos que acabam voltando também para as eleições. E interessante, Edson, que as pessoas elas não conhecem muito, né? Não é muito divulgado uma figura chamada de agiota eleitoral, né? O agiota eleitoral ele é aquela figura que coloca o dinheiro na campanha eleitoral, né, de um prefeito, principalmente, e depois ele vai tirar aquele dinheiro, né, com juros e correção monetária, né? Tem um ex-juiz muito conhecido, o Dr. Marlon Reis, que tem um livro, O Nobre Deputado, que ele fala sobre isso. Inclusive, no livro dele, que é um livro que já tem mais de 20 anos, ele já falava sobre a questão das emendas parlamentares, né? Esse dinheiro que vai para os municípios, para as obras e acaba sendo desviado. E o agiota eleitoral, né, é alguém que já tem um grande capital, um grande poderio econômico e que entra nas eleições financiando candidatos, né, que às vezes tem uma aceitação popular, mas não tem dinheiro, e a gente sabe que eleição é dinheiro, né, e após financiar aquele candidato, ele vai entrar na prefeitura, seja através de indicações de pessoas que vão ocupar cargos em secretarias, em comissão de licitação, em outros órgãos, presidindo fundos e etc., para desviar o dinheiro, né, que ele investiu, entre aspas, na eleição. Doutor Emanuel, esse termo é novo para
o pessoal da área da política, né? O agiota eleitoral, porque se falava muito do cabo eleitoral, que é diferente, o cabo eleitoral não empresta dinheiro, ele recebe dinheiro para comprar o voto, né? Mas aí eu pergunto, nesse momento da eleição de 2024, que nós já estamos vivendo um momento aqui de juros altíssimos, né? O Banco Central, a cada 3, 4 meses, aumentando o percentual da taxa de juro. Já superamos os 2 dígitos há algum tempo. O agiota eleitoral cobra bem mais do que isso, 15%. Bom, eu não, talvez isso... Não dá para se mensurar. Talvez isso varie, né? Mas, com certeza, é um juro alto, né? Nós tivemos uma investigação aqui em 2018, infelizmente eu não posso citar em qual foi o município, inclusive esse prefeito ele acabou sendo cassado pela própria Justiça Eleitoral, mas havia uma investigação também lá na Procap, né, em que isso aconteceu, né, um grupo econômico investiu nesse candidato, ele foi eleito, e aí, a partir daí, ele nomeou secretários, né, e houve desvio. Ganhou a conta da coleta do lixo. Né, exatamente, eu já ia falar sobre isso, né? Coleta do lixo, construção de escolas, material hospitalar, merenda escolar. Então, muitas vezes, as pessoas reclamam dos serviços públicos, né? E elas não sabem que há um desvio dentro desses serviços exatamente por conta da corrupção. E nesse caso lá, né? Era exatamente isso, né? Coleta de lixo, que é muito visado, combustível, né? Combustível, o que se gasta de combustível, publicidade, construção de escola, merenda escolar, material hospitalar, né? Então, no caso lá, envolvia tudo isso, né? E nesse caso lá, né, que foram apreendidas planilhas e tudo, o juro era na faixa de 10% ao mês. Já naquela época. Pois é. Doutora Manuel, o senhor mostrou aqui o calendário eleitoral, já excluiu a possibilidade de qualquer uma outra ação contra prefeitos ou vereadores pela prática de crimes eleitorais no pleito de 2024. No né? caso de ilícitos eleitoral, exatamente, exatamente, os crimes eleitorais. E também já dissemos aqui que esse inquérito da Polícia Federal, que foi originário de uma denúncia feita pela ex-prefeita de Canindé, Rosário Ximenes. Esse inquérito é um inquérito realmente muito volumoso já, embora esteja ainda parte em tramitação sigilosa, né? Mas muita gente tem cópia desse inquérito. O sigilo no Brasil nunca é sigilo realmente sigiloso, né? Muita gente tem cópia desse inquérito e esse inquérito constatou que houve distribuição de dinheiro para compra de votos em 51 municípios do estado. Em razão desse inquérito, só o município de Choró ou políticos do município de Choró sofreram penas do eleitoral. Não tem nenhuma condenação, mas o prefeito foi impedido de assumir o mandato porque estava foragido e também porque teve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Pergunta ao senhor, quando esse inquérito for concluído, não deve demorar muito, se comprovado ficar que 10 ou 20 prefeitos desses 51 municípios, onde a gangue atuou, foi eleito por conta da compra de votos, a Justiça Eleitoral não pode fazer nada. Não é mais possível entrar com ação eleitoral visando questionar o resultado da eleição
pela prática de um ilícito, porque isso teria que ser até a data da diplomação ou até 15 dias após a diplomação, no caso da ação de impugnação de mandato eletivo. O que é que pode acontecer? Quais são os desdobramentos, né? Se chegar à conclusão, né, de que houve práticas ilícitas em outros municípios, provavelmente vai haver uma investigação em relação ao crime eleitoral ou ao crime comum também, né? Porque pode ter crime comum envolvido. E aí vai depender de haver ou não presença de pessoas com foro privilegiado em cada município. Isso vai determinar, né, onde é que será feita a investigação. É possível, né, se houver realmente foro privilegiado, eu não tive acesso a esse inquérito, né, mas se tiver pessoas com foro privilegiado, vai para o tribunal. Eu soube que esse caso aí já foi remetido para o STF, né, exatamente por conta desse fato. Se não tiver, vai para o município para ser feita a investigação lá pelo promotor eleitoral do município, ou se houver os crimes de corrupção ativa ou passiva, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, ficará a investigação em uma das duas zonas de Fortaleza que tem competência privativa, que são a 3ª e a 93ª. Eu acho até que esse inquérito ele tramitava sobre a supervisão, né, depois de um determinado momento, lá da 3ª zona eleitoral de Fortaleza, né? Mas eu não tive acesso ao inquérito, né? Eu tenho acesso a informações só essas que foram divulgadas pela imprensa, né? E o que eu conversei com o promotor que investigou, né, que deu início às investigações, mas eu não tenho acesso a esses detalhes. Mas com certeza, né, vai haver desdobramentos em outros municípios. Um fato interessante, eu tive um aluno agora em 2024, no final do ano, que ele gostava de política, acompanhava tal, e ele entrou em contato comigo e disse assim, professor, essa empresa aí que está sendo apontada como laranja, né, que está envolvida aí nesses crimes, ela tem contratos aqui na prefeitura do meu município, né, ela tem contratos aqui, né, e agora o que é que vai acontecer? Aí eu digo, olha, se realmente o que foi feito lá nos outros municípios tiver sido feito aí, se a investigação chegar até aí, né, então provavelmente as pessoas deste município também poderão ser denunciadas, né? Mas aí tem que aguardar esses desdobramentos. Doutor Emanuel, esses dois casos de Choró, que antigamente era chamado de Choró-Limão, parece que é azedo mesmo, né? E esse de Santa Quitéria tem muito o que se falar, mas eu gostaria de saber do senhor, afora esses dois casos, que voltaremos a ele, o que mais chamou a atenção, o que mais merece ressaltos na eleição de 2024, na sua visão? Olha, em alguns municípios, as campanhas chamaram a atenção assim, pela ostentação, pela grande quantidade, né, de dinheiro que foi gasto e, por coincidência também, nós tivemos algumas ações em relação a isso, né? Campanhas assim, muito que você via muito dinheiro que não tem, às vezes, até como se encaixar dentro daquele limite estabelecido pela legislação eleitoral, né? E da economia do próprio município. Pois é, exatamente. Então, assim, nós temos ações tramitando, né, esses ilícitos, o abuso do poder econômico. O senhor falou em 33 ações que foram ajuizadas pelo Ministério Público. Isso, exatamente. Seria mais umas 10 ou 12? A maioria dessas ações são por abuso de poder econômico, que é exatamente isso que eu estou falando, né? A utilização excessiva de recursos materiais e humanos, abuso de poder político, que é o uso da máquina administrativa em favor da campanha. Isso acontece principalmente no caso do prefeito candidato à reeleição e pode acontecer de várias formas, né? De
contratação de pessoal, né, uma contratação excessiva no ano de eleição, de temporários e também distribuição de qualquer tipo de bem, né, até mesmo de alimentos, né, distribuição de alimentos, distribuição de bens gratuitamente no ano eleitoral. Então, esses são os principais ilícitos: o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, as condutas vedadas aos agentes públicos, a utilização de bens móveis, imóveis, de programas sociais, utilização também indevida de meios de comunicação social. E o TSE, ele considera a internet e as redes sociais como um meio de comunicação social, né? O que é correto. Então, tem ações também, né, que seria o que a doutrina chama de abuso de poder midiático, né? Você utilizar as redes sociais e a internet fora dos limites da legislação. Então, nós temos alguns municípios, né, enquadrados nesse caso aí, acho que também isso já foi divulgado na imprensa, né? Baturité, Aracati, Acaraú, né? Moraújo, né? Potengi, né? Alguns municípios que têm ações que apuram essa questão aí. Agora, tem um detalhe importante, né? Muitas vezes é feita a investigação, né? As condutas são demonstradas, mas a Justiça Eleitoral, ela só pode cassar o mandato de um político eleito quando a Justiça Eleitoral reconhecer que houve gravidade naquela conduta. E aí você percebe que há uma subjetividade, né? Porque aquilo que eu considero grave, você pode não considerar, né? Então a Justiça Eleitoral, ela precisa reconhecer que houve gravidade naquela prática, tanto no caso de abuso do poder, como no caso das condutas vedadas, né? Porque para você cassar um mandato, você está desconstituindo uma votação, você está desconstituindo a manifestação da soberania popular, né? O povo, ele quis eleger aquele candidato ali. Se houve algo que interferiu na livre manifestação da vontade do povo, né, com gravidade, então, nesse caso, realmente, o mandato deve ser cassado. Mas, às vezes, né, a Justiça Eleitoral, ela não reconhece uma gravidade tal que justifique essa desconstituição do mandato. Doutor Emanuel, nós tínhamos uma época aqui no nosso país que para cada eleição nós tínhamos praticamente uma legislação eleitoral nova. Isso desapareceu já há alguns anos, né? A 9.557, a lei eleitoral. É a 9.504 de 1997. Muito bem, pois é. Então, hoje, o senhor diria que ela está adequada para o momento? Olha, realmente, aquela situação da lei do ano que se chamava, né, a eleição, ela era feita com a eleição do ano que foi aprovada para aquela eleição específica. Isso realmente não existe mais. Agora, toda eleição, o arcabouço legal, ele muda, né? É com as resoluções do TSE, exatamente. Né? No meu entender, eu acho um absurdo. O TSE legislando... Mas assim, não é que o TSE esteja legislando, né? Nós temos alterações pontuais em algumas leis, né? Às vezes não é nem diretamente na legislação eleitoral. Por exemplo, nós tivemos muitas inovações nas eleições de 2024 por conta da alteração da lei de improbidade administrativa. Então, altera-se a lei de improbidade administrativa, altera-se a legislação, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso tem repercussão na eleição, né? Então, o TSE, ele precisa atualizar as suas resoluções com base nessas alterações legislativas. Veja que o número de impugnações, eu me lembro que na eleição de 2012,
nós tivemos mais de 400 candidatos impugnados, né, com base na lei das inelegibilidades, né, na lei da ficha limpa, que é de 2010, que estava começando, né, em 2012, digamos assim, e a grande maioria das impugnações era por conta da desaprovação de contas, né, de gestores públicos. Hoje, isso diminuiu muito por conta das alterações da lei de improbidade administrativa e da própria lei das inelegibilidades, né? Então, hoje, a lei de improbidade administrativa exige um dolo específico, né, para que se gere improbidade administrativa e também para que se reconheça a inelegibilidade. E, além disso, fizeram uma alteração na lei que a desaprovação de contas, no caso das contas de gestão, elas só podem gerar inelegibilidade se tiver havido imputação de débito, né? Então, isso limitou muito esse número de impugnações. Agora, sobre essa questão do TSE, é importante esclarecer uma coisa. Lá na lei das eleições tem um artigo, né, se eu não me engano é o artigo 57H, que diz o seguinte, que o TSE ele pode regulamentar a propaganda eleitoral na internet de acordo com as ferramentas tecnológicas e o cenário do momento. Então, traduzindo isso assim para que todos possam entender. Cada equipamento novo que isso, surge aí. Exatamente. Quando surgem novas tecnologias, inteligência artificial, né? Quando surgem novas tecnologias, o legislador demora a aprovar uma lei, né? Nós não temos ainda uma regulamentação oriunda do Congresso Nacional, por exemplo, sobre o uso da inteligência artificial. Então, o TSE, ele foi obrigado, né, a baixar a resolução sobre o uso da inteligência artificial, das redes sociais, e a legislação do TSE, nesse ponto, ela foi elogiada. É uma resolução, a 23.610, né? É uma resolução que já está de acordo com os parâmetros da regulamentação da União Europeia, né, sobre o uso de inteligência artificial, das redes sociais. E, assim, a gente pode dizer que não houve problema nas eleições de 2024 com o uso da inteligência artificial, né? Pelo menos não houve, assim, uma grande quantidade de casos envolvendo isso daí, né? Então, de uma certa forma, a resolução ela surtiu o efeito desejado. Doutor Emanuel, nesse momento nós estamos vivendo aqui no estado do Ceará duas situações inéditas. 2 prefeitos eleitos não puderam tomar posse no dia 1º de janeiro. A Justiça Eleitoral impediu o de Choró-Limão. Aliás, no caso, nem seria necessário, porque ele está foragido. Se ele aparecer, seria preso, porque tinha um decreto de prisão preventiva, né? E o de Canidé, a Justiça Eleitoral mandou prendê-lo momentos antes da sua posse. Como é que vamos ficar nesses municípios? Como é que fica a situação desses 2 municípios que elegeram seus prefeitos e não têm prefeitos? E os prefeitos não foram cassados? Bom, vamos ver os desdobramentos, né? O prefeito, ele deve tomar posse juntamente com o vice, e se isso não acontecer, no prazo de 10 dias, o cargo deve ser declarado vago, né? No caso do prefeito, assumiria o vice, mas como o vice também não assumiu, seriam os 2 cargos, e aí haveria a necessidade de uma eleição suplementar, uma nova eleição para escolher um novo prefeito e um novo vice. Mas a legislação fala, né, que essa posse e a declaração do cargo vago em 10 dias, salvo em caso de força maior. E aí o problema é que essas 2 câmaras de vereadores, eu tomei conhecimento, né, de que
de que elas entenderam, né, que o prefeito está foragido por conta de um mandado de prisão e o outro está preso e a justiça ter determinado que ele e o vice não tomassem posse, essas câmaras de vereadores entenderam que isso seria um caso de força maior. Então, elas adiaram a data da posse desses prefeitos. O que aparenta é que a Câmara de Vereadores está esperando que haja algum desfecho na situação judicial desses candidatos, né? Ou que eles consigam reverter essas situações e o judiciário mande que eles tomem posse, né? O que seria realmente muito triste para a população desses municípios, né? Mas de qualquer forma a apuração ainda não terminou, né? Ou então que haja uma decisão definitiva de cassação desses prefeitos para que os cargos sejam declarados vagos e possa haver essa eleição suplementar. Enquanto essa definição jurídica não ocorre, né, o presidente da Câmara de Vereadores ele deve exercer o cargo interinamente, que é o que está acontecendo, né? Mas nós precisamos acompanhar essa situação, verificar se há alguma providência que pode ser adotada, né? Para que haja uma definição o mais rápido possível, porque realmente o município ele não deve ser administrado pelo presidente da Câmara de Vereadores. Isso é uma situação excepcional, né? Realmente quem deve exercer a gestão do cargo de prefeito e vice são candidatos que tenham sido eleitos de forma legítima em um processo eleitoral sem qualquer tipo de irregularidade, né? Isso não deixa de ser uma situação estapafúrdia. Essa também das duas câmaras municipais aprovarem decretos de resolução, deixando a oportunidade aberta para os prefeitos assumirem cargos quando eles aparecerem. No caso de Choró, não, quando a Justiça rever sua decisão de impedir a posse. No de Santa Quitéria, na hora que ele resolver e então tomar posse, ele pode tomar posse às escuras. O de Santa Quitéria, eu acho que ele está em prisão domiciliar, né? Está em prisão domiciliar, sim. Está em Mas prisão domiciliar. A Câmara Municipal pode decidir que nós vamos dar posse ao prefeito lá na casa dele. A legislação, a Constituição não diz onde ele deve tomar posse, se ele deve ser empossado. Manda que ser empossado na Câmara, realmente. A Câmara é quem dá posse. Mas a Câmara pode mudar o seu local de funcionamento. Nós vamos funcionar esta semana lá na rua fulano de tal e estabelece a casa do prefeito como local. Estapafúrdia ou por estapafúrdia, vale tudo, né? Agora, estranho a Justiça Eleitoral chegar e dizer, o fulano de tal não pode tomar posse. Bom, será que ela está podendo tudo agora, a Justiça Eleitoral? Mesmo que ele seja um criminoso, embora não tenha sido ainda condenado, mas tudo indica que ele é um criminoso, olha, ele tem que tomar posse por isso. Eu até penso o seguinte, né? A Câmara de Vereadores, ela não precisa aguardar o Poder Judiciário para determinadas situações. Então, por exemplo, por que a Câmara de Vereadores não instaura um procedimento, né, para apurar, fazer uma apuração própria e, se for o caso, cassar o mandato desse prefeito? Né? Aí talvez não então, pudesse assim, ainda, porque ele não é prefeito. Né? A Câmara de Vereadores fazer essa investigação, cumprindo lá o seu papel do legislativo, né, porque a gente sabe que no judiciário, às vezes, as questões demoram um pouco, né? Demoram um pouco muito, né, doutor Emanuel? Doutor Emanuel, voltando ainda para esse caso desse inquérito feito pela Polícia Federal, ainda sendo feito pela Polícia Federal, porque foi concluída uma parte, quando a Polícia Federal encontrou vestígios da participação do deputado federal Júnior Mano e de outros envolvidos nessa história da compra de votos ou venda de emendas parlamentares. Inclusive, tem detalhes lá de
conversas telefônicas já comprovadas, embora tenhamos outros telefones que ainda não foram abertos totalmente, né? Outros deputados, inclusive, fixando o percentual da venda da sua emenda parlamentar. Então, depois que a Polícia Federal constatou isso, comunicou a quem de direito, né? No caso, o juiz, porque o inquérito estava naquela época ainda com o juiz eleitoral de Canidé, onde o inquérito nasceu, né? Depois, quando a Polícia Federal constatou isso, comunicou a ele e ele comunicou ao Tribunal Regional Eleitoral, que aproveitou a oportunidade do julgamento de um mandado de segurança do prefeito foragido, suspendeu o julgamento e mandou o processo para o Supremo Tribunal Federal, exatamente por conta da participação do deputado federal Júnior Mano, que tem o foro sob prerrogativa de função, foro especial, né? E ele, deputado federal, só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e investigado por ordem do Supremo Tribunal Federal. Pergunto ao senhor, até onde o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Eleitoral do Ceará acompanhou as informações desse inquérito? É evidente que eu não vou lhe perguntar detalhes do inquérito, porque seria uma desfeita, né? Sabendo que o inquérito... Assim, na verdade, eu não vi, né, esse inquérito policial. Eu tive conhecimento de informações pela imprensa, né? Inclusive, alguns políticos aqui do Ceará fizeram postagens, né, nas redes sociais sobre o caso, mas eu não vi o inquérito em si. Agora, a partir do momento que encaminharam, né, o inquérito e hoje há um controle judicial das investigações, né, seja pela polícia ou pelo Ministério Público, a partir do momento que foi encaminhado lá para o Supremo Tribunal Federal, vai ficar a cargo lá do Procurador-Geral Eleitoral, né, fazer as investigações e quando tudo for concluído, né, se for o caso, pode ser que ele remeta alguma coisa para algum município, para o Ministério Público, mas é possível que fique tudo centralizado realmente lá na Procuradoria-Geral Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, né? Então eu tive acesso a poucas informações. Quando as investigações começaram, né, não envolvia nem sequer se cogitava, né, deputado federal, nem nada, estavam investigando compra de votos por candidatos, né? E depois é que surgiu essa história aí da compra de apoio político, né, de dinheiro de emendas e tal, mas realmente eu não tive acesso a esse inquérito policial, não. Doutor Emanuel, no curso da eleição, da campanha eleitoral, as forças de segurança ficam à disposição da Justiça Eleitoral, consequentemente, também do Ministério Público, né? Pergunto ao senhor, foi satisfatório o trabalho da segurança pública nas eleições municipais do Ceará, levando-se em consideração aquela preocupação que se tinha com o avanço dessas ações criminosas? Bom, eu acho que nós precisamos separar duas coisas, né? Aquela Força de Segurança Nacional que vem alguns dias antes da eleição, ela tem uma finalidade específica que é garantir a segurança no dia da eleição, né? Então, é uma presença ostensiva para garantir que o eleitor possa se deslocar e votar, porque, inclusive, em alguns locais, as facções criminosas elas podem fazer essa intimidação física, né, no dia da eleição, e outros tipos também de coação. Então, a Força de Segurança Nacional tem esse papel específico, né? Ela não faz investigações e etc. Pode haver
pode fazer alguma prisão em flagrante, porque qualquer pessoa pode efetuar a prisão em flagrante, né? Agora, em relação aos órgãos de segurança pública, eu particularmente só tenho elogios, né, para o que foi feito, porque já havia o início de um trabalho conjunto. Quando a ministra Carmen Lúcia falou da preocupação dela, houve uma união, né, uma união entre as instituições aqui no Ceará. O secretário de Segurança Pública, nós fizemos algumas reuniões com ele e ele levou toda a sua equipe, né, o delegado-geral, o pessoal que trabalha com inteligência, e houve também reuniões conjuntas com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, e houve um trabalho com agilidade, dando as respostas de forma muito rápida, com cooperação, principalmente entre a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário Eleitoral, sob a coordenação do TRE. Então, assim, tudo aquilo que chegou de demanda, né, pelo âmbito do Ministério Público, eu só tenho a elogiar, né, o secretário de Segurança do Estado do Ceará, o superintendente da Polícia Federal, né, o TRE também, que fez essa ação coordenada, né? Então, assim, eu acho que tudo o que podia ser feito foi feito. Houve uma resposta, né? Inclusive uma resposta com um tempo razoável. Você vê que o caso de Santa Quitéria houve uma resposta, houve a prisão, né? Outros casos em que se alegava que candidatos estavam impedidos de fazer campanha eleitoral, também houve a resposta. Aquele caso que hoje, né, a gente acha até inusitado, mas que podia ser de uma grande gravidade, daquele candidato que simulou um sequestro, né, por facções criminosas lá em Iguatu. Acho que a Polícia Federal fez uma investigação muito rápida e conseguiu desvendar aquela farsa, né? Então, assim, eu acho que tudo o que podia ser feito dentro da realidade dos órgãos de segurança e do Ministério Público foi feito. Agora, existem dificuldades, a legislação eleitoral, né, ela traz dificuldades, né, a própria estrutura traz dificuldades. Para você ter a ideia, né, Edson, nós temos aqui no Ceará 109 zonas eleitorais. Isso significa que são 109 juízes eleitorais e 109 promotores eleitorais. Nós temos 17 em Fortaleza, nós temos 3 em Caucaia, 2 em Maracanaú, 2 em Sobral e 2 em Juazeiro do Norte. Ou seja, nesses 5 municípios, Fortaleza, Caucaia, Sobral, Juazeiro e Maracanaú, nós temos 26 juízes e promotores eleitorais. De 109, então sobra, se você tirar 109 menos 26, né? Sobra 83 juízes e promotores eleitorais para atuar, né, em 170 e tantos municípios, né, tirando aqueles 5 lá, 179. Então é uma situação difícil. Por exemplo, Choró, onde houve toda essa gravidade, faz parte da zona eleitoral de Quixadá. Então você tem um promotor eleitoral lá em Quixadá para fiscalizar Quixadá, que já não é fácil, Banabuiú, Ibaretama e Choró. Então, é um trabalho difícil. E não é um promotor eleitoral que vai se dedicar exclusivamente a isso. É um promotor eleitoral que também atua como promotor de justiça. Os crimes comuns continuam acontecendo. Exatamente, que está lá fazendo o seu trabalho, né, no âmbito comum e acumulando com o eleitoral. Se procurou minimizar essa situação, né? Foram designados 25 auxiliares a partir de agosto. Depois, nos 7 dias que antecedem a eleição, houve também uma grande quantidade de auxiliares designados, né? Mas a situação ideal é que houvesse um juiz e um promotor em cada cidade, porque quando você não tem a presença física ali, às vezes o cidadão, né, os outros políticos, eles não têm nem a quem denunciar, né? Então, realmente precisa ser repensada
essa atuação da Justiça Eleitoral neste aspecto aí. Em 2016, houve um enxugamento, entre aspas, né, na Justiça Eleitoral, que aqui no Ceará nós caímos de 123 zonas para 109. Mas aqui no Ceará ainda foi um dos estados menos afetados. Teve estado por aí que perdeu quase a metade das zonas eleitorais. Aqui é porque nós já temos, digamos, uma quantidade de municípios que não era tão grande e por conta disso também a quantidade de zonas não era tão grande. Então a redução não foi muito grande em relação a outros estados. Mas é preciso ter uma atenção maior em relação à estrutura do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, para garantir realmente eleições limpas, né? Com a livre manifestação do eleitor. Doutora Manuel, para satisfazer a curiosidade de muitos dos nossos telespectadores e a minha também, o senhor falou que Juazeiro tem 2 zonas eleitorais, Caucaia 2 zonas eleitorais. Caucaia 3. Maracanaú? 2, Sobral 2. Então, eu me enganei aqui quando ouvi 3 em Maracanaú e 2 em Caucaia. Eu ia perguntar por que se Caucaia tem mais eleitores. Não, desculpa, são 3 em Caucaia. Entendeu? Doutora Manuel, o senhor já experimentou, já passou, atuou ativamente em várias eleições. Várias eleições. Cada eleição tem um modus próprio, né? Pergunta ao senhor, as eleições do ano passado foram mais difíceis em termos municipais do que a de 2020, do que a de 2016? Pois a eleição de 2024 realmente ela foi muito difícil. Não tem como a gente fazer uma comparação direta com a de 2020, porque 2020 foi uma eleição durante a pandemia. Muita gente estava trabalhando de forma remota, né? Juízes, promotores e outras autoridades, né? Havia uma proibição de aglomeração e muitos candidatos não se preocuparam com isso, se aglomeraram, né? E provocou aquele aumento da segunda onda, né? Foi um dos fatores, isso aí ninguém pode negar. Mas, assim, cada eleição ela vem se tornando mais difícil. E a de 2024 realmente foi muito trabalhosa. A gente não tem como comparar, por exemplo, com a eleição de 2022, porque na eleição de 2022, que é uma eleição presidencial, para governador, para senador, o promotor ele atua mais auxiliando o regional e o procurador-geral eleitoral, né? Então, é uma atuação diferente. Exatamente, tem que fazer essa indagação. Mas na eleição municipal não. O promotor ele é o protagonista, é ele que vai investigar, é ele que vai acionar a polícia, é ele que vai entrar com as ações, né? Então, realmente é o grande desafio do Ministério Público Eleitoral para o promotor, é a eleição municipal. O senhor, com essa experiência de tantas eleições, ainda é um otimista em relação a futuras eleições sem essa discussão de compra de votos, desses crimes eleitorais pequenos que só diminuem os políticos e os eleitores? Eu acho que a gente nunca pode perder a esperança, né? Tem que investir em educação, em políticas públicas, para o povo entender as consequências, né, de vender o voto, de adotar determinadas condutas, né? Então, assim, a gente precisa ser otimista, a gente vê avanço, né, em alguns setores, né, mas, infelizmente, essa realidade vergonhosa, né, da compra de votos, a gente ainda se depara, né? Isso, a primeira eleição que eu fiz foi lá em 1988. Não precisava dizer. Como escrutinador ainda, né? Eu não era nem do Ministério Público ainda, né? Era funcionário do Banco do Brasil, trabalhei como escrutinador e já era uma realidade essa questão aí da compra de votos e da compra de apoio político. Mas naquela época a compra de voto era diferente da que acontece hoje, né? Porque naquela época o eleitor pedia
um milheiro de tijolo, um milheiro de telhas, pedia cestas básicas, naquela época não se falava em cesta básica, mas pedia alimentação, pedia dentadura, pedia coisas menores. Hoje, os pedidos são outros, não é? Mas essa realidade ainda existe. Às vezes, quando ocorre uma prisão em flagrante e é feita a apreensão de uma documentação, às vezes você pega relação de eleitores e ao lado aquilo que foi dado ao eleitor. O valor dele. Então tem a questão do dinheiro, do valor, mas ainda tem essa questão de material de construção, né? Às vezes é para furar um poço. Agora o que mudou, Edson, por incrível que pareça, é o seguinte: é a grande quantidade de compra de votos em troca de serviços de saúde, consulta, a realização de um exame, concessão de um atestado, às vezes a realização de uma cirurgia, que muitas vezes... Aí é uma prova efetiva da ausência do Estado. Né? Pois é, que muitas vezes isso vai acontecer na própria rede pública, né? Porque o cidadão, ele entrando ali na fila, ele procurando o serviço pelos meios normais, ele não tem, aí ele procura o político e consegue... cortar a fila, furar a fila. Infelizmente é uma realidade triste, mas na documentação a gente vê isso. Por exemplo, às vezes é uma questão apenas de transportar a pessoa que está lá no municípiozinho lá de, sei lá, Aracoiaba, Baturité, e precisa vir para Fortaleza, aí dão um transporte, que é o transporte público, mas ele só vai conseguir se houver a interferência do político. Doutor Emanuel, sou muito grato pela atenção do senhor em nos conceder essa entrevista. Espero que em outras eleições o senhor tenha a atuação tão efetiva como tem tido até aqui. Tá certo, eu agradeço, né? Você também já está nessa estrada há muito tempo. Às vezes eu aprendo mais do que dou informações, né? A vida é assim. E não sei se no futuro eu ainda estarei à frente do centro de apoio, né? Porque o procurador-geral muda. Mas né? o senhor não está muito próximo dos 75 anos, não. O senhor ainda está distante da compulsória, né? Mas sempre aparece um promotor novo que se destaca, né? E assim, até como procurador de justiça, né, seria mais indicado que um promotor coordenasse o centro de apoio, né? Mas eu estou lá porque... O senhor fez durante todo o tempo. O senhor foi promovido a procurador agora recentemente, né? Exatamente. Então, assim, enquanto o Ministério Público precisar de mim, eu estou à disposição, mas... Talvez, né, já esteja no momento de alguém mais novo assumir esse posto para que eu assuma outra função, né, dentro da nossa instituição. Obrigado.